Olá, graça e paz. Aqui estamos na aula número 5 da nossa série Identidade. Hoje nós vamos falar sobre a identidade real. Nós fizemos um passeio pelas aulas, de número 1 até 4, começando com a busca de quem nós somos, das perguntas iniciais. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito de estar aqui? Se eu te perguntasse isso, você saberia me responder? Você investigou isso? Se não, ou se você está curioso sobre esse assunto, vai lá na aula 1 da nossa série de Identidade. Na aula 2, nós aprendemos que nós viemos a esse mundo, Deus nos entrega partes da nossa identidade. E se você assistiu a aula, você lembra da bolsa, que eu coloquei aqui, como se a gente carregasse isso com a gente. E nós somos responsáveis ao longo da vida para trabalharmos com Deus e fazermos as perguntas certas para descobrir esses pedaços da nossa identidade e montarmos esse quebra-cabeça. Na aula 3 e 4, nós falamos da importância de nós cuidarmos dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles formam a nossa vida, eles formam quem nós somos hoje. E na aula 4 nós vimos sobre fortalezas, pensamentos repetitivos, traumas, experiências que foram tão fortes que elas moldaram o modo com que nós vemos o mundo. Nós usamos até uns óculos, lentes, para exemplificar de que através das fortalezas, quando nós temos fortalezas na mente, essas fortalezas, elas nos impedem de ver o mundo de uma maneira leve, de uma maneira agradável. E nós precisamos sacudir essas fortalezas, destruir essas mentiras e construir dentro da nossa mente uma cidade curada, uma cidade sarada, onde os pensamentos são pensamentos de verdade, onde os pensamentos são pensamentos que nos impulsionam a crescer e a prosperar e a conhecer mais a Deus, Se aproximar mais de Deus. Então, esse foi o nosso passeio na preparação para chegar até aqui, a nossa real identidade. Hoje nós vamos responder essa pergunta: quem nós somos? Quem nós somos? O ter uma identidade é muito importante, não é mesmo? Eu tenho uma identidade aqui, eu moro nos Estados Unidos, sou brasileira do Rio de Janeiro, mas moro nos Estados Unidos, e nós temos a nossa identidade, chamada Driver's License, ela é carteira de motorista, é um documento muito importante. E se eu tenho essa identidade, eu tenho uma autorização do país, do meu estado, para que eu possa dirigir, para que eu possa usar isso aqui, apresentar isso aqui como um documento, onde quer que eu vá. Eu posso buscar minha filha na escola, eu posso abrir uma conta no banco, se um policial me parar na rua, ele sabe quem eu sou, ele tem todas as minhas informações aqui, para que possa investigar, a minha história, a minha vida, tudo baseado numa identidade. Então, a identidade, ela é uma autorização para você ser alguém naquele país. A identidade, ela é como uma autoridade. Se eu tenho essa driver's license, eu posso fazer coisas que talvez um turista que está vindo visitar não possa fazer. Então, o ter uma identidade te permite acessar coisas que uma pessoa que não tem essa identidade não poderia acessar, não é mesmo? Então, no mundo espiritual, se você for olhar também, nós viemos de Deus. A Bíblia diz que nós somos seus filhos, criação dele. Então, se ele nos escolheu para vir a esse mundo, e nos deu uma missão, nos deu um propósito, nos deu uma identidade, nós precisamos encontrar todos os componentes dessa identidade para que a gente possa cumprir a missão que ele nos deu nessa terra. Essa identidade precisa ser acessada. E ninguém melhor para dizer quem você é do que aquele que te criou. Se nós voltarmos os nossos pensamentos para aquele que nos criou, Deus, aquele que desejou que nós estivéssemos aqui, a Bíblia diz que nós somos criação dele, ele nos fez, nos formou a sua imagem e semelhança. Então nós temos qualidades, características de Deus em nós. Então, como eu posso buscar a minha identidade nessa vida natural que nós vivemos? Como eu posso buscar minha identidade no meu trabalho? O meu trabalho não pode ditar quem eu sou. A minha carreira não pode ditar quem eu sou. As minhas aventuras, viagens, conquistas não podem dizer quem eu sou. Elas são parte de mim, parte das minhas memórias, das coisas que eu experimentei na vida, mas a identidade, ela precisa vir sempre de alguém maior.
Você sabe quem injeta identidade nos filhos? O pai. O pai tem essa responsabilidade, a mãe também, claro, mas a presença do pai é importantíssima na formação de identidade, de propósito. Naquela parte onde o filho precisa tomar decisões e ver, eu sou isso, eu vou para aquilo, para onde eu vou. O pai, a voz do pai, tem esse papel importantíssimo na construção da identidade do filho. E se isso é aqui no natural, isso é também no espiritual. Deus, aquele que nos formou, também é a voz que fala ao nosso coração, que fala ao nosso ouvido, é aquele que diz, que torce por nós, que diz que a gente pode, que a gente consegue. Então nós precisamos olhar para ele. O único que é perfeito, o único que, ao nos criar, colocou em nós qualidades lindas, e é o único que, ao olhar para nós, vê o nosso real valor. Você imagina se você tentar descobrir a sua identidade perguntando a pessoas que não gostam de você? Você imagina se você tentar montar a sua identidade baseado na carreira que você tem e amanhã essa carreira se vai? Você imagina se você colocar o seu coração, eu sou bom porque eu tiro boas notas na escola, na faculdade, e chegar um tempo na sua vida em que você passe uns momentos difíceis e as suas notas não sejam tão boas assim? Você colocar na sua mente de que a sua popularidade, né, nas mídias sociais determinam quem você é, o seu valor? E, com o passar do tempo, as pessoas, os seguidores, mudarem o interesse e forem seguir outras pessoas? Onde você vai ficar nessa história? A nossa identidade não pode estar preso a coisas que passam, coisas voláteis, como o cheiro de um perfume, não é? Quando nós abrimos um jarrinho de perfume, um frasco, e nós cheiramos, aquele perfume se espalha e fica ali por um tempo e depois se vai. Muitos de nós buscamos a nossa identidade em pessoas, em coisas, em experiências que vão passar. Nós esquecemos de olhar para cima e de perguntar para quem nos criou, para quem nos formou. E aquele que nos ama e o maior interessado em nos abençoar é Ele. É para Ele que eu e você precisamos perguntar quem eu sou, por que estou aqui. Eu tenho certeza que essas perguntas serão respondidas para você. Não digo que será do dia para a noite, mas você vai iniciar uma linda jornada de descoberta, de descobrimentos com Deus. Para falar de identidade, nós precisamos voltar bem rapidinho na Bíblia, no primeiro momento, onde o primeiro ser humano surgiu, Adão, e ali recebeu a identidade de filho, não é? Como a primeira identidade que foi entregue na história do mundo foi para Adão e Eva. E eu quero dar uma pincelada um pouquinho nessa história como um pano de fundo para que a gente entenda muito bem o papel da identidade na minha e na sua vida. Adão foi criado e colocado num lugar lindo, não é? Se você começar a ler o livro de Gênesis, você vai ler a descrição do jardim, a descrição das belezas, das delícias, todas as coisas que o próprio Deus fez questão de criar e colocar ali para o homem. O homem, quando foi criado, ele recebeu de Deus um lindo papel, que foi o de gerenciar, né, a natureza. A natureza estava debaixo do gerenciamento, da autoridade do homem e da mulher, Adão e Eva. Eles tinham esse papel, não de trabalhar, não de sofrer ali na terra para que ela produzisse, mas a terra, ela produzia, ela respondia ao homem e à mulher, porque foi assim que Deus intentou, não é? Adão estava ali e ele tinha equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Olha que interessante, 4 áreas fundamentais. Ele tinha harmonia com Deus, ele podia acessar a presença de Deus de um modo super fácil. Todos os dias ele precisava só ter um encontro com Deus. E ali eles conversavam, diziam, né, o que estava no coração do outro, e desenvolveu essa comunhão, né, pai e filho. Essa amizade muito linda. Então Adão, ele tinha harmonia com Deus. Adão tinha harmonia consigo mesmo, porque não havia traumas, não havia estresse, ansiedade, prazos, né? Competição, comparação, nada disso existia. Então Adão tinha uma harmonia interior, né? Muito linda. Ele também tinha uma harmonia com a sua esposa, com Eva, né? Eles estavam nus, não se envergonhavam. Um era parceiro do outro, né? Viviam em plenitude. E também a natureza, como eu já comentei. Então são 4 áreas em que Adão tinha total harmonia. Era um lugar lindo, perfeito, e foi esse lugar que o próprio Deus entregou para Adão. Deus não entregou para Adão um lugar de sofrimento, um lugar que ele tivesse que sofrer, suar, trabalhar.
ganhar com unhas e dentes, correr atrás. Deus não criou o homem para sofrer no processo de conquista de coisas, mas o homem tinha apenas que aproveitar. Ele simplesmente passeava no jardim e comia tudo que ele queria, cheirava as flores que ele queria. Ele se deitava para descansar quando queria, corria, explorava, aprendia, perguntava para Deus. Então era uma vida linda, uma vida leve, não é? Mas o que aconteceu? Você sabe a história, né, da queda do homem, né, e da mulher? E a Bíblia diz que em Adão, né, o pecado entra no mundo. E por causa do homem, Adão, o pecado passou a todas as pessoas. O livro de Romanos diz isso. Então todos nós passamos a pecar. Após a queda de Adão, tudo mudou. Tudo aquilo que Deus tinha intentado para o homem, né, toda a beleza, ela se foi. Ela foi perdida. Então a identidade de Adão, né, como se a carteira de identidade de Adão que Deus tinha entregue para ele, você é filho, você é Adão, você é administrador, você nasceu para aproveitar, você nasceu para reinar. É como se essa carteira de identidade, o diabo tivesse vindo, né, o inimigo que odiava Adão, porque Adão se parecia com Deus, e nos odeia também, ele veio, né, e Adão teve que entregar para ele esse direito. Ele roubou de Adão esse direito de viver nesse lugar pleno. A partir dali, as coisas que mudaram foram muito fortes. A terra que se submetia, não se submete mais a Adão. Agora ele tem que trabalhar para comer o pão com o suor do seu rosto. A liberdade que ele tinha de caminhar com Deus, também ele perdeu. A partir de agora, toda geração após, né, que vinha, a descendência que vinha de Adão, precisava sacrificar um animal para que pudesse ter os seus pecados perdoados e para que de alguma maneira tentasse ter acesso à presença de Deus, à voz de Deus, alguma experiência sobrenatural. Então aquela beleza de caminhar com Deus, ouvir a voz de Deus, receber as mensagens do coração de Deus todos os dias, não era mais possível, não era mais possível. Agora, o homem estava sujeito à morte, ao medo e à miséria. Muito triste, né? Você vê essa virada, né? Daquilo que Deus sonhou, daquilo que estava no coração de Deus e daquilo que o homem entregou, né? De mão beijada, assim, nas mãos de Satanás. Então o homem agora que dominava passou a ser dominado. O homem agora que estava governando passou a ser governado pela natureza, né? Pelo pecado. E agora o homem estava não mais caminhando lado a lado com Deus, mas agora ele estava numa posição muito difícil, porque agora ele estava debaixo da opressão do diabo e debaixo do poder do pecado. E por causa disso a morte entrou no mundo. Agora, o que Deus poderia fazer para resgatar de novo os seus filhos? Deus deu o livre-arbítrio ao homem para que ele pudesse escolher. E Adão fez a sua escolha, Adão e Eva. Eles se escolheram. Como então Deus poderia resgatar o homem de novo para si mesmo? A Bíblia, ela é uma história de amor. A Bíblia é a história de um pai tentando reaproximação com seus filhos. É um Deus que está buscando, de todas as formas possíveis, a união, a restauração desse relacionamento novamente. Deus, ele queria aproximar esse abismo, ele queria tirar esse abismo e aproximar novamente a presença dele. O caminhar junto conosco, ele queria trazer a si mesmo a nós. Ele queria trazer o seu coração para mais perto de nós. Então, a única solução seria de que alguém perfeito viesse, porque o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, Jesus é o segundo Adão, o Filho perfeito de Deus não falharia, não falharia. Então Deus decide enviar o seu único filho. Antes, Jesus era o seu, né, único filho, porque nós estávamos perdidos em nossos delitos, nossos pecados, diz a Bíblia. Então Deus envia o seu filho Jesus. E Jesus veio para a terra para completar esse desejo do coração do Pai, de nos aproximar, de nos unir novamente num relacionamento lindo, pai e filho. Deus queria que o homem voltasse a andar na sua verdadeira identidade, não de dominado, mas daquele que governa. Não mais de escravo do pecado e da morte, não mais oprimido pelo diabo,
mas aquele que reina com ele e com Jesus. Esse era o plano de Deus. Então, Jesus veio nessa terra e sofreu todo tipo de dor que uma pessoa pudesse suportar. Na sua carne, ele levou, com as pisaduras, com os machucados, com a sua carne que foi arrancada, ele levou todas as nossas enfermidades, as nossas dores, diz a Bíblia. Sobre sua cabeça, uma coroa de espinhos, para que a nossa mente, claro, fosse curada, mas para que a maldição que estava na terra. Você lembra que quando o homem caiu, a terra foi amaldiçoada e ela produzia espinhos. Foi difícil trabalhar na terra porque ela produzia espinhos. Agora esses espinhos, que representavam a maldição da terra, foram colocados sobre a cabeça de Jesus. E Jesus levou sobre ele a maldição que estava na terra, para que a gente não sofresse mais arduamente para ganhar o nosso pão. Ele levou sobre si. Jesus derramou o seu sangue, porque no Antigo Testamento, a morte de animais, o derramamento do sangue inocente dos animais, era o único jeito de remissão de pecados, de perdão de pecados. Então Jesus veio e como o Cordeiro, a Bíblia diz, como o Cordeiro perfeito de Deus, ele veio para remir os nossos pecados, perdoar os nossos pecados. O seu sangue, que foi derramado até a última gota, foi o que Deus usou para purificar os nossos pecados. Jesus, naquela cruz, deu o brado, está consumado. Jesus ali não somente levou o meu pecado, mas se tornou o nosso pecado. Ali na cruz, foi a Andréia que foi crucificada naquele lugar. Naquela cruz foi você que foi crucificado naquele lugar. Às vezes nós temos uma ideia de que Jesus veio, pegou alguns dos nossos pecados e pregou ali na cruz, não é mesmo? Não. No corpo de Jesus, Jesus foi transfigurado para se tornar como eu. Ele se tornou o pecado. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado, se fez pecado. E ele levou o meu e o seu. Ele se fez, se colocou no lugar. Era para eu estar ali. Era para os espancamentos que Jesus sofreu. Era para ter sido nas minhas costas e na sua. Aquela cruz não era para o Filho perfeito de Deus, mas era para pecadores, como eu e você. Mas ele disse, não, eu vou. Eu tomo o seu lugar. Andréia, você não precisa ir para aquela cruz. Eu vou naquela cruz para você. E ali ele subiu e deu o seu brado. Está pago. Tetelestai. Está consumado. Ali naquela cruz, Jesus fez tudo o que ele podia fazer para mim e para você. Para nos aproximar novamente do Pai. A obra foi completa. Muitas pessoas estão esperando. Jesus faz, Jesus faz. Jesus já fez a obra completa de redenção, de perdão, de conquista da nossa autoridade, conquista da nossa identidade, conquista das nossas bênçãos. Todas elas já foram conquistadas e consumadas na cruz do Calvário. Eu quero que isso caia no seu coração. Para você entender sua autoridade em Deus, você precisa entender isso. Jesus garantiu que o preço fosse pago para que finalmente eu e você tivéssemos acesso ao coração do Pai novamente. Eu imagino que Deus estava assim tão emocionado e falando, agora sim, eu vou poder andar lado a lado assim como eu fazia com Adão. Eu vou poder fazer com essa querida que me ouve. Eu vou poder fazer com esse querido que me ouve. O coração do Pai estava tão feliz de poder nos ter novamente e de poder nos entregar nossa identidade de volta. A identidade que Adão perdeu. Jesus veio para garantir que essa identidade fosse restaurada para mim e para você. Aleluia por isso. Glória a Deus. Que boas notícias. Que boas notícias. Tire um tempinho aí para você agradecer por isso. Isso tem que nos mover. Se você ouve essa história de amor do Pai, de um Pai que está perseguindo de qualquer maneira, de um Deus que envia o seu único filho. Jesus não precisava descer. Ele era dono de toda a glória, mas ele quis. Foi ele que escolheu. Foi ele que escolheu. Só para me ter, só para te ter de volta. Você pode imaginar isso? Se isso não comove o seu coração, se isso não sacode as suas estruturas, você precisa deixar o Espírito Santo revelar para você o tamanho desse amor. O tamanho do amor incomparável, indescritível, inigualável, que é o amor de Deus. Muitas pessoas largam o amor de Deus para perseguir o amor humano, para ir atrás, às vezes, de uma paixão temporária.
larga o amor de Deus às vezes, porque chega um ponto, né, de até às vezes idolatrar os filhos, o marido, o trabalho. Quantas paixões nós temos, não é? E nós colocamos elas, às vezes, no lugar de Jesus. Jesus largou tudo para nos trazer de volta ao Pai. Nós precisamos receber esse sacrifício com ação de graça, sempre, todos os dias que você lembrar. Obrigado. Porque ninguém faria isso, de dar a sua própria vida por pessoas que eram pecadoras. Uau! Esse amor é lindo. E esse amor, eu falo dele já há tantos anos. Mais de 30 anos eu caminho com Jesus. E parece que foi ontem que eu tive a experiência onde eu recebi Jesus como meu Salvador. Eu te convido, você que me ouve, a avivar a chama do seu coração novamente por Jesus. Aviva essa chama. Agradece a Ele por todo esse amor, por toda essa obra que Ele fez por você. Logo após a morte de Jesus, a sua ressurreição foi um marco de toda a história. Ali, Jesus simbolizou o que acontece a todo aquele que o aceita. Quando Jesus foi deitado naquele túmulo e morreu ali, eu morri na cruz, você morreu na cruz, né? Em Jesus. Fomos ali sepultados com Ele, o livro de Romanos diz isso, capítulo 6. Depois tire um tempinho para você ler Romanos 5 e 6 após essa aula. Ele foi sepultado ali, eu fui sepultada com Ele. E quando a vida, o espírito de vida começou a sacudir o peito de Jesus, e ele voltou a respirar, os seus olhos se abriram, ali nós fomos ressuscitados, aleluia, juntamente com Ele. E quando Jesus se levantou, Jesus conquistou para nós a autoridade. E ao se levantar daquele túmulo, o corpo de Jesus que estava sem vida voltou a viver, e agora era a hora dele procurar os discípulos e avisar para eles que a hora chegou de que eu venci e vocês venceram juntamente comigo. Jesus desceu ao inferno, tomou as chaves e agora Jesus tomou essa autoridade na mão do diabo e falou assim: daqui, diabo, agora você me entrega toda a identidade que você roubou. Agora, essas identidades você vai colocar aqui, ó, na minha mão. O diabo teve que entregar todas elas para Jesus. Jesus tomou essa identidade e falou assim: agora eu vou entregar elas para os verdadeiros donos. E esses donos, eu e você, você está procurando sua identidade. Jesus tomou ela de volta pra gente. A identidade tinha sido perdida, Jesus tomou, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus teve um encontro com seus discípulos. E lá em Mateus 28, ele diz assim: eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Uau. Essa autoridade que Jesus tomou, eu creio que não foi a autoridade dele, né? Que ele sempre teve autoridade. É o nosso Cristo. Essa autoridade foi a autoridade que foi tomada agora das mãos do diabo. É a autoridade de ser filho e ser filha. Jesus completou a sua obra na cruz. E Jesus falou: Pai, por que me desamparaste? É como se ele tivesse deixado de ser filho por um minuto, por causa dos meus pecados e dos seus. E agora a autoridade foi tomada porque ele ressuscitou. Lindo, perfeito. E ele chegou para os discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada. E ele falou isso para os discípulos por quê? Jesus é o cabeça da igreja, a igreja sou eu e você, nós somos o corpo de Jesus. Não tem como nos separar de Jesus, não existe uma igreja sem Jesus, não existe uma igreja fraca e Jesus que é o cabeça cheio de autoridade. Essa é a visão que muitas pessoas têm hoje em dia, de que a igreja sofre com Satanás, Satanás espanca a igreja, Satanás destrói a igreja. Mas Jesus é o cabeça, ele é forte, ele é poderoso. Vamos clamar para que Jesus venha e desça do céu e venha trazer uma resposta para nós, queridos. Nós não podemos mais separar, depois da ressurreição de Jesus, aleluia, nós não podemos separar o corpo do cabeça. Nós somos um em Cristo. E se Jesus disse que toda autoridade foi dada para ele, toda autoridade foi dada para você e para mim. A cabeça de Jesus tem autoridade, o corpo de Jesus tem autoridade também. Diga aí, repita comigo. Eu tenho autoridade. A autoridade que Jesus conquistou, ela é minha. E essa autoridade é para o quê? Além de ser filho, é para você conquistar pessoas e você falar: ide, ide. Avise para as pessoas que elas podem novamente ser filhos e filhas, de que elas podem de novo pegar das mãos de Jesus a identidade que foi roubada. Nós precisamos falar isso para as pessoas. Muitas pessoas passam essa vida vagando de um lado para o outro sem saber o que fazer.
mas elas têm uma identidade. Elas são filhas e filhos. A Bíblia diz de que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então pensa comigo. Se nós recebemos uma herança de Deus, e Jesus tem uma herança de Deus, Deus não vai dar herança para quem não é filho, não é? Pai não entrega herança para quem não é filho, não é legal isso, né? Não está na lei. Então, a herança que Jesus tem é minha também. Ah, mas eu não sou ninguém, eu sou um pecador miserável. Não! Você é o corpo de Cristo, a qual recebeu autoridade e o qual tem uma herança. Você tem herança, você tem acesso. Ah, Jesus está à direita de Deus. Você também está sentado nos lugares celestiais com Cristo, a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele nos fez assentar juntamente com ele, que é quem o cabeça, Cristo, nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, dominadores, todos os poderes desse mundo. Jesus está sentado lá e nós também. É como se eu tivesse com um pé nesse momento aqui. Um pé e uma mão tá ali, assentada em lugares celestiais, e a outra metade tá aqui, porque a nossa carne, nesse corpo aqui, né? Esse paletó que nós temos, ele nos prende ainda nessa terra, mas o nosso espírito está sentado em lugares celestiais com Cristo. Esse é um momento importante demais para você. Você vai descobrir que no livro de Romanos 5 e 6, eles declaram que essa história de você repetir que você é pecador, que eu sou fraco, nada dá certo pra mim, que isso tem que acabar hoje. Você que está me ouvindo agora, essa história vai acabar hoje. Ai, nossa, você está falando uma heresia. Não. A Bíblia diz, no livro de Romanos 5 e 6, que nós estamos agora não mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas debaixo da lei do Espírito da vida. Então nós precisamos tomar posse disso. Quem nos governa é o Espírito da vida, não de morte. Quem nos governa agora não é mais o pecado, mas é a vida de Deus vivendo em nós. Romanos 6 diz, como, pois, nós vamos dizer que nós podemos viver em delitos e em pecados, se nós morremos com Cristo e com Ele fomos juntamente crucificados? Oh, uau! Você já parou para pensar nisso? Eu vou ler aqui pra gente. Eu vou ler na Bíblia Paixão. Esse verso aqui é maravilhoso. Preste atenção. Poderia ser isso, mas claro. Olha isso. Romanos 6, 6. De que a nossa antiga identidade foi para sempre roubada do seu poder. A sua identidade antiga. Ah, eu sou pecadora, não consigo. Ah, Deus entende, né? Deus vê. Ah, eu nasci para ficar sozinha. Essas identidades que você talvez veio carregando, né? Falsa identidade que você vem carregando até o dia de hoje, ela acabou no dia que você recebeu Jesus. Ela acabou. Tá escrito ali, Romanos 6,6. Como isso poderia ser mais claro? De que a sua antiga identidade foi roubada de seu poder. Ela não tem mais poder sobre você. Então aquela música que você sempre tocou, ah, eu sou fraca, Deus entende. Deus não entende isso. Ele entende de que ele mandou o seu filho para morrer por mim e por você. Para conquistar e tomar a autoridade que tinha sido levada, roubada, e te devolver novamente. E essa autoridade hoje está aí, no seu espírito. Você vai receber ela hoje ou não? A partir de hoje, querido e querida que me ouve, você não tem mais o direito de dizer que você é nada menos do que o corpo de Cristo, do que filho e filha amado, aceito. Jesus não veio a essa terra morrer a morte que ele morreu. Dolorida, difícil. Para que você hoje falasse assim, mas Jesus morreu mesmo, mas eu sou um pecador. Não, isso tem que acabar. Isso tem que sair do seu coração, da sua mente. Essa fortaleza precisa ser sacudida e destruída em nome de Jesus. É porque nós pensamos essas coisas e falamos essas coisas que nós não temos autoridade. Nós não temos autoridade. Se uma pessoa estiver possuída por um espírito maligno, a gente quer, cadê o pastor para... Não, sou eu e você. A autoridade foi nos dada para pisar cabeças, serpentes e escorpiões. Nós precisamos acreditar, mas se você não acreditar e se você não declarar que você tem, você nunca vai ter. Jesus a conquistou. Ela está esperando ser alavancada. Ela precisa desleixar. Ela precisa ser destravada. É só isso, mas ela existe, ela está dentro de você. A sua identidade não é, eu sou um filho, mas eu sou um filho fraquinho. Eu sou uma filha, mas sou uma filha meio sem poder. Isso não existe para Jesus no reino de Deus. Você é filho, você é filho, você é filha, você é herdeira.
Você tem direito às bênçãos conquistadas por Jesus na cruz. Né? Tem um hino lindo. Todas as bênçãos conquistadas na cruz, elas são o quê? Direito nosso. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para nós. Abrimos nossa vida para receber. Nada mais nos resistirá. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê nisso, a sua vida vai mudar. Se você passar a andar e repetir continuamente que você tem essa autoridade, tudo na sua vida vai mudar. Você precisa acreditar na obra que Jesus conquistou para você. Ele já fez, está pago. Você precisa só caminhar, acreditar e dizer e declarar. A Bíblia diz, se você não sabe o que falar, você abre só a sua boca. Que o seu corpo vá até a pessoa, que o seu corpo vá até o local. E naquele momento, eu encherei a sua boca. Aleluia, é isso que ele disse. Porque você é filho, não vai faltar pão para os filhos. Se nós que somos maus, diz a Bíblia, né? Nós não sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial. Não nos dará, juntamente com Ele, todas as coisas. A Bíblia é cheia de exemplos de tudo aquilo que já nos foi dado. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não esquece das nossas necessidades. Ele sabe que nós temos necessidades. E Ele nos dará com Ele todas as coisas. Mas nós precisamos crer que nós fazemos parte de um reino. E essa identidade que você recebeu não é do Brasil, não é dos Estados Unidos, não é de qualquer outro país. Essa identidade é do reino. Você é cidadão do reino, você pertence ao reino de Deus. Esse lindo reino que quer invadir a terra, que quer tomar a terra através da sua vida e da minha. Ah, Deus vai lá e faz. Não, eu vou e vou fazer. Você vai e você vai fazer. Porque Deus, eu sou a boca de Deus, eu sou a mão de Deus, eu sou o pé de Deus aqui nessa terra. Você também. Você também. Eu quero compartilhar com você um testemunho pessoal bem rapidinho. Ao longo da minha vida, a minha vida de mãe, eu tenho 2 filhos. Todas as vezes que eu ia corrigir a minha filha, hoje ela tem 13 anos, quando ela era menor, né, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre educação positiva, né? Então era uma educação meio tradicional. E eu falava, vai guardar isso, minha filha, bota isso no lugar, vai fazer isso. Brigava, você não fez isso. Eu não era de fazer muito isso, mas às vezes eu fazia. Todas as vezes que eu fazia, eu me sentia mal. Eu sabia que eu estava aprendendo sobre o Espírito Santo, de que ele é delicado, que ele é carinhoso, que ele é o professor, aquela voz gostosa. Eu comecei a aprender sobre isso. E eu falei, nossa, eu quero me parecer mais com o Espírito Santo. Mas às vezes eu falava, eu brigava. Minha filha, de novo, eu já falei pra você não deixar isso aqui. Minha filha, acorda, vai pra escola, vambora. E eu não queria mais ser assim. Aí todas as vezes que isso acontecia, eu entrava num estado de, ai, meu Deus, eu tô pecando. Você já falou que, né, eu tenho que mudar isso, eu tenho que alterar isso. Você já me falou isso tantas vezes. E eu entrava naquele estado de preocupação, entrava naquele estado de, meu Deus, eu tô pecando, ai, meu Deus. E aí eu precisava fazer vários jejuns, orar muito tempo para poder me purificar, para poder ter acesso à presença de Deus novamente. Você já passou por situações assim? Onde você estava lutando contra um certo pecado, uma situação. E todas as vezes que você caía naquela situação, você falava, ai, eu não tenho valor, meu Deus, me perdoa, Deus não quer nem olhar para minha cara. Mas entenda uma coisa, quando nós sabemos quem nós somos, nós não fugimos do nosso Pai, nós nos corremos para Ele. Então o que eu passei a fazer? Todas as vezes que isso acontecia, eu parava e falava assim, ah, Deus, eu errei, me perdoa, mas eu sou como o teu Espírito, eu sou calma, eu sou paciente, eu sou amorosa. A minha voz é uma voz que vai curar. Minha voz é uma voz que vai trazer paz. E não briga, não contenta. Eu quero que os meus filhos, ao ouvirem a minha voz, eles pensem no amor, eles sintam o amor. E não, minha mãe estava brava, brigona, não quero isso. Então, todas as vezes eu declarava isso, eu me pareço com você, Espírito Santo. Eu sou como você, Jesus. Eu tenho capacidade de curar meus filhos através das minhas palavras. E eu fiz isso por muito tempo. Os pensamentos vinham, aquela vergonha vinha, eu falava, não mais vergonha, não mais, eu não aceito. E eu voltava todas as vezes que a minha identidade parecia que era jogada fora. Ela nunca foi da parte de Deus. Deus sempre me viu como filha amada. Até quando eu estava ali, né, naquele momento difícil, trabalhando, tentando melhorar, sair daquela dificuldade, vencer aquela batalha. Deus continuava me olhando. Isso, filha, você consegue, você consegue. Nossa, eu estou muito feliz que você está entendendo. Você está tentando se ver como eu te vejo. Você não tem que olhar no espelho e ver as suas falhas. Você tem que olhar no espelho e falar, Pai,
Você me vê limpa, adornada, purificada. Muito obrigado porque você me vê assim. E essa pessoa é quem eu sou. E foram muito tempo, né, de renovação de mente, de declaração e tomando posse dessa identidade na minha vida. E isso em todas as áreas. Para você também. Todas as vezes que você estiver se sentindo, não estou orando tanto, não estou lendo a Bíblia, ou estou lutando com certo tipo de pecado, é recorrente. Todas as vezes. Não se prenda, não se olhe para o pecado, não se julgue pelo seu pecado. Mas saiba que Jesus já pagou por esse pecado e você vai conseguir se levantar dele. Você vai conseguir. A Bíblia diz 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. No livro de Provérbios diz isso. Você vai ser levantado por Deus. Mas se você precisa acreditar, não, eu sou amada, eu tenho valor. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Há uma grande diferença entre ser e fazer. Há uma grande diferença entre ser um pecador terrível, miserável e cometer pecado. O cometer o pecado acontece aqui e ali. Às vezes é uma área que a gente precisa vencer. Mas todas as vezes que você cometeu um erro, que você falhou, você não é um pecador. Aquilo não te faz, não te leva a um estado 100% pecador. Você precisa entender isso. Você não é as suas falhas. As suas falhas não podem ditar quem você é. Você falhou? Você falhou. Mas você ainda é amado. Você ainda é cheio de valor. Você ainda é perdoado. Você errou? Você pede perdão. Você renova sua mente imediatamente. Pai, esse pecado aqui, ele não faz mais parte de mim. Porque eu estou debaixo do Espírito da vida. Eu estou debaixo não mais da lei do pecado e da morte, mas debaixo da lei do Espírito da vida. Espírito, é você que me governa, é você que me fortalece. Eu sou parecida com você, não com o meu pecado. Esse pecado aqui foi um acidente no meio do caminho, um acidente de percurso. Eu vou deixar ele ir. Mas eu sou filha e filho amado. Você entendeu isso? Essa identidade. A Bíblia diz que a todos quantos receberam Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você recebeu a Jesus na sua vida, você tem esse poder de ser chamado filho de Deus. E você precisa receber isso. Você pode passar uma vida inteira indo à igreja, dizendo, eu sou crente sim, para as pessoas. E você pode passar essa vida inteira se sentindo triste, frustrado, incapaz, incompetente. Porque você não está tomando posse da identidade que Jesus conquistou para você na cruz. A identidade é como se fosse, imagina aqui, ó. Imagina que aqui eu tenho tipo uma fantasia, né? Uma roupa. Eu tenho que pular dentro dessa roupa. Vamos me vestir nela. A roupa está pronta. A identidade já está pronta. Você precisa se vestir dela. Você precisa tomar posse. É uma atividade sua. Seu pai e sua mãe não vão fazer por você. Seus amigos não podem fazer isso por você. Seus pastores, a sua igreja, seu trabalho, ninguém pode fazer isso por você. O único jeito de você viver a sua identidade é você declarar, você acreditar e você declarar com a sua boca quem você é. Amém? Essa foi a nossa aula de identidade. Você tem autoridade de Deus para abrir e fechar portas. Você tem a autoridade de Deus para orar pelas pessoas, porque quando você ora por elas, você usa a autoridade do nome de Jesus. E quem é que faz as coisas? É Jesus. Não foi ele que conquistou? É ele que libera tudo? Ele que destrava tudo? Você só precisa estar presente para orar. Você pode viver uma vida se sentindo aceita, porque você é 100% aceita e 100% amada por Deus. 100%. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele não poupou a vida do seu próprio filho. Você acha que esse Deus que te ama vai dizer que você é fraco, que você é mau, que você... Pensa bem, pensa nesse amor. Pensa nesse amor, recebe esse amor hoje. Deixa esse amor cair dentro do seu coração. Se você receber esse amor e falar, eu sou filha, eu sou filho, eu tenho direito na herança, eu tenho parte na herança, eu tenho acesso a todas as bênçãos das regiões celestiais. Eu tenho autoridade para pisar em cabeça de serpentes, escorpiões, para lutar contra toda potestade, todo espírito maligno que vem contra mim. Eu tenho poder para perdoar. O espírito perdoador de Jesus habita em mim e eu tenho poder para perdoar.
Se Jesus fez, eu faço também. Ele disse que até obras maiores nós vamos fazer juntamente com Ele. É nessa autoridade que você tem que caminhar todos os dias. Você tem que respirar essa autoridade todos os dias e acreditar que ela é para você. Ela é para você. Amém? Que essa palavra possa ter caído no seu coração, que você possa abraçar ela com toda a força e dizer: uau, Jesus verdadeiramente fez tudo que ele precisava fazer. Agora a única coisa que eu preciso fazer é tomar posse da minha identidade. Eu sou filha. Se eu sou filha, eu tenho tudo. Você é filho e você tem tudo. Você tem tudo. Você precisa declarar isso. Você precisa declarar e acreditar nisso. Feche os seus olhos por um minutinho e diga: eu sou filha e eu tenho tudo. Feche os seus olhos e diga: posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Essa é a sua identidade. Eu comecei a escrever a identidade e a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu escrevi ali, eu falei assim: eu sou filha. Eu tenho um pai que me vê. Eu tenho um pai que me vê. Primeira vez que eu escrevi isso, eu tenho como se fosse, uma expressão, assim, um parágrafo escrito. E ali eu escrevi os pedaços de tudo aquilo que Deus foi me falando. Eu recebi, às vezes, as revelações de algumas pessoas que eu senti que aquilo já estava no meu coração e eu senti que foi uma confirmação. Eu anotei. E uma das coisas foi: eu sou filha amada e o meu pai me vê. Ele me vê. Eu espero que essa palavra tenha trazido refrigério ao seu coração e venha trazer uma nova perspectiva de quem você é para Deus. Com essa nova perspectiva do seu acesso ao reino de Deus e às coisas do Espírito, isso vai mudar tudo na sua vida e você vai passar a caminhar confiante. A Bíblia diz: quando você entrar na presença, entre com confiança. Com confiança. É isso que eu desejo para você, em nome de Jesus.